Ministério Público comentou hoje as primeiras sentenças dadas pela Justiça na Operação Sevandija, que investiga a corrupção na Prefeitura de Ribeirão Preto. 4 dias depois da operação completar 2 anos, 6 réus foram condenados. Entre eles está a ex-prefeita da cidade, Darcy Vera. Nossa equipe acompanhou a entrevista coletiva e a Ludmila Osório tem as informações para a gente. Boa noite para você, Ludmila. Quais são as análises que os promotores fazem das condenações? Oi, Chico. Boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o SP Record. Nós estamos aqui em frente ao prédio onde fica a sede do GAECO. Os promotores do caso deram uma entrevista coletiva que começou pouco antes das 6 horas da tarde. Os promotores disseram que estão satisfeitos com o resultado de um sucesso bem proveitoso para a sociedade, essas condenações. Os integrantes do GAECO, eles informaram que ainda vão se reunir para estudar um eventual recurso contra alguns pontos específicos da sentença que não tenha sido de total concordância. Mas finalizaram dizendo que foi um marco histórico, porque foi um dos primeiros casos da prisão de prefeito em exercício. Então, a condenação acabou vindo para confirmar o bom trabalho de todos envolvidos nessa operação. 6 pessoas foram condenadas nesta parte do processo que julga a corrupção que aconteceu no Sindicato dos Servidores de Ribeirão Preto. O delator do esquema foi o único a ser condenado em regime aberto. Ele é Wagner Rodrigues, ex-presidente do Sindicato dos Servidores, que também chegou a concorrer à prefeitura da cidade. Os promotores disseram que isso estava previsto no processo. Eles também comentaram sobre a recuperação do dinheiro desviado. O cálculo total fala de 256 milhões de reais desviados. E neste processo, onde saíram as sentenças, o desvio foi de 45 milhões. Para recuperar os cofres públicos, alguns bens dos condenados foram bloqueados e a Justiça considerou que estes bens totalizam 45% do total desviado. O restante deve ser pago por todos os réus, cerca de 24 milhões de reais. Veja agora na reportagem de Rodrigo Ziviani os detalhes destas primeiras condenações da maior operação de combate à corrupção na Prefeitura de Ribeirão Preto. A ex-prefeita Darcy Vera foi condenada a 18 anos e 9 meses de prisão pelo esquema dos honorários advocatícios e não pode exercer função pública por eleição ou nomeação pelo prazo de 5 anos. O ex-secretário de governo Marco Antônio dos Santos recebeu pena de prisão igual à da ex-prefeita. As penas para a advogada Maria Zueli, o advogado André Rentes e o ex-advogado do Sindicato dos Servidores, Sandro Rovani, são as mesmas: 14 anos e 8 meses de reclusão. Apesar da condenação, Rentes, que respondia em liberdade, é o único que só será preso em regime fechado se a decisão for confirmada pelo tribunal. Mas ele não pode se ausentar da cidade por mais de 8 dias, deve se apresentar à justiça uma vez por mês e justificar as atividades. O ex-presidente do Sindicato dos Servidores, Wagner Rodrigues, delator do esquema de corrupção, foi condenado a 11 anos, mas em regime aberto. Com exceção de Rentes e Wagner, todos continuarão presos até decisão em segunda instância. Wagner Rodrigues, que era funcionário público, perde a função. O juiz também decretou a perda dos bens de todos os réus para reparar o prejuízo aos cofres públicos. O valor é estimado em 45,4 milhões de reais, referentes aos honorários repassados a Maria Zueli e André Rentes de janeiro de 2013 a setembro de 2016. No caso de Darcy Vera, os bens incluem uma casa no bairro Ribeirânia e um apartamento na Avenida do Café, que devem ir a leilão. O mesmo destino deve ter a fazenda em Cajuru, que está em nome da advogada Maria Zueli, comprada com o dinheiro e mostrada em primeira mão pela Record TV. A Operação Sevandija foi deflagrada em 2016. A investigação da Polícia Federal e do Ministério Público descobriu um esquema de corrupção que desviou mais de 200 milhões de reais dos cofres públicos e envolveu empresários, advogados, secretários municipais, vereadores e a chefe do executivo. O dinheiro sujo foi usado na compra de carros de luxo e imóveis. Escutas telefônicas e gravações autorizadas pela Justiça revelaram que uma organização criminosa agia dentro da prefeitura.
A gente sempre lembra, quando a gente fala a respeito da Sevandija, que ela começou por causa de uma denúncia anônima, de uma pessoa da população que trouxe uma situação muito específica e, com algum avançar, a boa vontade dos investigadores, isso desencadeou esse processo que hoje é muito grande. Os desvios aconteciam em 3 frentes. Uma delas é a que foi julgada agora, no Sindicato dos Servidores Municipais. A ex-prefeita Darcy Vera e secretários receberam propina para liberar 45 milhões de reais em honorários devidos à advogada Maria Zueli Librandi, em uma ação movida pelos trabalhadores contra o município, referente à reposição de perdas salariais do Plano Collor. Os recursos também eram desviados do DAERP, o Departamento de Água e Esgoto. Lá houve fraude num contrato de licitação no valor de 68 milhões de reais. E na CODERP, vereadores indicavam cabos eleitorais para ocupar cargos terceirizados através da empresa Atmosfera e recebiam propina para aprovar projetos de interesse do Executivo. Esses 2 processos e seus acusados ainda esperam julgamento. Marcelo Plastino, dono da Atmosfera, foi encontrado morto em novembro de 2016 no apartamento dele em um prédio na Zona Sul. A corrupção em Ribeirão Preto envolveu ainda um candidato a prefeito, Wagner Rodrigues, ex-presidente do Sindicato dos Servidores. Ele fechou acordo de delação premiada para contar o que sabia e entregou os nomes dos beneficiados pelo dinheiro dos honorários advocatícios de Maria Zueli Librandi. A defesa de Wagner formalizou um pedido de perdão judicial para ter a pena extinta. É o único condenado em regime aberto. No aspecto geral, a gente acredita que essa aliança positiva entre o Ministério Público, polícia, os órgãos de controle e a sociedade civil fizeram um bem tremendo para a sociedade. Os promotores da Operação Sevandija deram uma entrevista coletiva hoje à tarde. Já a gente mostra o que eles disseram aqui no SP Record. Agora a gente volta com a Ludmila Osório, que está com o advogado de defesa do réu Wagner Rodrigues, que vai responder em liberdade, que na verdade nunca chegou a ser preso, não é, Ludmila? Exatamente, Chico. Wagner Rodrigues nunca foi preso e agora foi condenado a cumprir pena de 11 anos em regime domiciliar. Eu converso com o advogado do Wagner Rodrigues, Daniel Ronde. Daniel, boa noite. Não ir para a prisão sempre fez parte do acordo de delação, que fazia parte do acordo de delação de fato? Sim, com certeza. Esse foi o acordo com o Ministério Público, onde o colaborador ele passou a fornecer provas, evidências, a fim de antecipar as investigações, revelar muitas das situações que foram utilizadas naquele momento, e isso, como parte de colaboração, ele teve uma pena diferenciada. Isso fazia parte, não é o que a defesa pedia que, além de que ele não fosse para a prisão, ele ainda recebesse o perdão judicial, que também é uma possibilidade jurídica. O juiz não entendeu dessa forma. Nós recebemos com bastante serenidade essa decisão. Estamos avaliando ainda se vamos recorrer ou não. O Wagner ainda está analisando, é uma sentença bastante extensa, são mais de 270 páginas, então nós estamos com muita serenidade, olhando todos os fatos para ver o que é melhor nesse momento em razão da defesa do Wagner. Você já conversou com o Wagner? O que ele disse? Como é que ele recebeu essa notícia? Sim, como eu disse, com bastante serenidade. Ele está bastante consciente, inclusive do seu arrependimento, o que faz parte de uma reabilitação por parte de qualquer pessoa que cometa um ilícito. A primeira pessoa que precisa se condoer, né, é o próprio acusado em não voltar a delinquir. Então ele está bastante consciente desta responsabilidade, vai cumprir todas as determinações da justiça, mas a princípio, hoje falando com ele, nós vamos decidir até o final da semana se vamos ou não recorrer. Quais as restrições da prisão domiciliar? A prisão domiciliar, o juiz estabelece um regime já de prisão domiciliar, que o juiz da execução vai determinar. Na audiência admonitória, o juiz estabelecerá os horários, os locais, aonde ele pode frequentar, onde não pode, o raio de ação, se será monitorado por tornozeleira ou não, enfim. Isso ainda é uma outra etapa que não é o momento, então nós não temos como afirmar. Mas ele vê com bastante tranquilidade e vai cumprir todas as determinações da justiça.
Para o Ministério Público, o ex-presidente do Sindicato dos Servidores desviou quase 6 milhões de reais neste processo. Os bens dele são suficientes para repor os cofres públicos? Olha, todos os bens que o Wagner tem foram declarados ao Ministério Público, à própria Justiça. Todos os proventos que ele recebeu também foram informados. Ele não é uma pessoa que acumulou riquezas, ele não tem essas riquezas. Isso o Ministério Público pôde, inclusive, investigar, a polícia pôde investigar. Ele continua, ainda como colaborador, prestando todas as informações que a Justiça sim requerer ou necessitar, quer seja nesse processo ou em qualquer outro processo, ou mesmo em investigação. Ele, como colaborador, vai continuar ajudando o Ministério Público e a própria Justiça. O que foi confiscado? Olha, na verdade, tem algumas questões ainda de análise de numerários na conta, ele teve o salário bloqueado, algumas coisas nesse sentido, mas ele de fato não tinha patrimônio. Ok, muito obrigado pela participação aqui no SP Record. Chico. Obrigado, Ludmila.